Então, o grupo de Miramesa chega no navio que pediu ajuda, né? Nós, ao descermos deste navio, notamos que ele estava apagado espiritualmente. Isto é motivo de alarme para a sua paz. Logo notamos o que está faltando para essa casa de Deus. Deixaram crescer alguma erva aqui dentro, onde pode se ocultar algumas serpentes. Esqueceram-se de arrancá-la, protegendo a casa contra o joio. Há uma locução latina que diz: Latet anguis in herba. Latet angus in herba. Essa é a verdade. Os irmãos dessa casa se esqueceram da oração. Não disse o nosso mestre que deveríamos vigiar e orar? Desculpa-nos a franqueza, mas vós estáis somente vigiando e vos esqueceram do complemento divino, que faltando uma, que faltando toma tudo perigoso. Abre-se com isso uma brecha que os invasores se aproveitam para perturbar. A prece, meu filho, é a luz que espanta as trevas de qualquer ordem. E nós todos, no serviço do Senhor, somos obrigados a saber disso. Não sei como te esqueceste dessa proteção que Deus nos deu, para que pudéssemos entrar em contato com Ele. O comandante balançou a cabeça e seus olhos se molharam. Obrigado, padre. O senhor tem razão. Foi um lapso da nossa parte. Isso deve ser corrigido urgentemente. E eu peço ao vosso concurso. O padre Galeno continuou com serenidade. Não queremos ferir a tua sensibilidade, já que é hora, nos ouves com atenção. Mas esse é o mal de quase todos os lugares onde se alojaram os espíritos das trevas, porque a escuridão é incompatível com a luz. Aqui eu lembrei até daquela frase do Yogananda, né? Onde há luz não há trevas. A escuridão é incompatível com a luz. Saímos dali para um amplo salão, onde suave música derramava no ambiente um pronúncio de paz. Todos nos acomodamos e Miramês pediu ao comandante que fizesse a oração e que nós iríamos acompanhá-lo pelos sentimentos. Ele se postou com humildade e falou com a voz embargada de emoção. Supremo comandante de todos os mundos, nós rogamos as tuas bênçãos com toda a gratidão que o coração assinala. E pedimos desculpas pelas faltas cometidas neste barco que ora nos serve de casa e que nos empresta a oportunidade no grande aprendizado da vida. Ajuda-nos, Senhor, para não esquecermos as nossas obrigações espirituais. Na verdade, tratávamos somente da vigilância, onde o raciocínio nos ampara com os meios de defesas compatíveis com as ofensas, mas sabemos que somente a razão não basta para a nossa harmonia. Ensina-nos a orar com humildade e não nos esqueçamos da prece em todos os dias da nossa vida, principalmente nessa casa que representa a vigilância de uma nação. Como é bom termos amigos, como é bom sermos visitados
por irmãos que nos despertam diante de um perigo iminente que poderia nos levar ao caos por culpa nossa, que negligenciamos no dever do Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a entender melhor as tuas leis. Eu prometo que, de hoje em diante, não te esquecerei mais. Chegando, Senhor, pelos processos que a oração nos faculta. Perdoa-nos pela falta que nunca mais cometeremos. Graças te damos pelo alerta que nos destes. Assim seja. Que oração bonita, né, gente? Para a gente não esquecer de orar. As nossas mentes entraram em cadeia de modo extraordinário e viam-se no ambiente fluidos de intercruzando-se a sustentar a nossa fé e aumentando a confiança nos poderes celestiais. Essa energia divina, manifestada pelo poder da oração, formava flores que pairavam no salão, impregnando a atmosfera de um perfume agradável. Quando ficamos à vontade, depois da oração, o comandante chorava com seus companheiros de trabalho, agradecendo a todos nós pelo chamamento à vigilância maior, que é a súplica àquele que pode mais do que todos, nosso Deus de amor e de bondade. Aqui, fazendo uma aspa, gente, eu estou lembrando da meditação e reflexão que o Ismael fez, o poder de plasmar, né, no livro da Violeta na Janela. Não foi isso, Ismael? Foi. Tão bonito. Então, a gente pode plasmar, né? Então, plasmar flores, quadros, o bem-querer, né? E a paz reinando em todos os lugares. Formava flores que pairavam no salão. Olha que lindo. Diga, Ismael. Me perdoa, achei que você já ia ler outro parágrafo. Não, olha que lindo. Eu vi justamente o que a gente leu Violetas na Janela, né? Vamos lá. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Nesse parágrafo, eu também achei interessante e me lembrou muito do momento magnetismo, em que eles frisam muito uma parte que ele colocou aqui. As nossas mentes entraram em cadeia de modo extraordinário. Então, um dos pontos que no momento magnetismo ele coloca, extremamente importante em um trabalho espiritual, é esse aspecto da expansão e da interligação com o grupo. Então, as mentes, elas realmente se conectarem, se interconectarem mesmo. E isso em todos os planos, não só aqui entre os encarnados ou no plano espiritual, mas nos vários planos dos espíritos que estão envolvidos nessa intenção, nesse trabalho, nessa oração. Então, ele coloca que as nossas mentes entraram em cadeia, de modo extraordinário. E isso é algo real. Elas se interconectam ali como se fossem processos de sinapses, de redes, e vão se interconectando. E fluem energias, tanto que são exteriorizadas quanto são absorvidas. Ali é um verdadeiro dinamismo que acontece. Quase que como uma reação química, que coloca os elementos e eles ali tem uma reação formando um outro produto com outras propriedades. E aí é o ponto que você, né, já percebeu. Ele colocou aqui, viam-se no ambiente fluidos intercruzando-se, a sustentar a nossa fé, aumentando a confiança nos poderes celestiais. Isso aqui ainda tem outros planos que o Lancelin, ele não está percebendo, né? Planos ainda acima que estão ali movimentando junto com eles, né? Provavelmente Miramês vai estar vendo outros planos e ainda deve ter ainda outros ainda acima, porque esses trabalhos são em muitas e muitas dimensões.
Então, a gente está predisposto e pela vontade de buscar realmente se conectar com toda a espiritualidade é extremamente importante. E aí, outro ponto que eu ia colocar, você já tinha percebido também, né? Essa energia divina manifestada pelo poder da oração formava flores que pairavam no salão, impregnando a atmosfera de perfume agradável. Então, isso é algo que o André Luiz cita muito nas orações, caindo pétalas de flores que são como energias que tocavam e são absorvidas. Em Mensageiros tem uma parte linda que eles estão com esmalha, na prece de esmalha, e ele vai percebendo vindo da espiritualidade dos planos acima, essas flores que eram absorvidas lá por vários espíritos necessitados. E igual a gente falou do processo de ideoplastização que a mãe fez para Patrícia, a espiritualidade também faz vários processos de ideoplastia, como um processo também ali de doação, de presente, de irradiação. Então, né, provavelmente isso aí em planos acima sendo ideoplastizados, e ali eles estavam vendo como essas flores que estavam emitindo esses aromas, e é exatamente isso, são muitas e muitas formas de expressão, né, como música, flores, paisagens. Era isso que eu queria compartilhar aí. Que rico. Essa questão da interconectividade, né, que eu acho que até quem começa a pincelar muito bem é o Pietro Baldi. A gente pode fazer a analogia do universo como um grande cérebro, daí vem a consciência universal. E essa conectividade é como se cada um de nós fosse um neurônio. A gente participa de todo o processo, não automaticamente, mas naturalmente. Então, passa por mim, passa pelo Ismael, passa pelo Rômulo, pelo José, tudo vai passando. Então, essa é a ideia, né? Que conforme você vai se aprofundando nos conceitos, né, até do mentomagnetismo em si, você vai começando a compreender que você pode considerar o universo um grande cérebro. Então, a consciência universal é porque cada um é um neurônio desse grande cérebro. E conforme vai sendo ativado, aí vem aquela história do hub, né, que a gente já falou várias vezes, né, mas que não é um hub como a gente possa imaginar de um sistema de informática, que só coleta, só está ali como se fosse um Benjamin de tomada elétrica, deixando que todo mundo acesse. É uma participação ativa e passiva ao mesmo tempo de cada pensamento do universo, de cada conceito que é exposto, de cada ideia que se tem, tudo passa por todo mundo. A gente só não consegue ainda ter a percepção disso. Mas a ideia é exatamente essa. Nós somos parte de um grande cérebro. Por isso que a gente participa cada vez mais dessa consciência do todo. Que a gente começa a entender que tem alguém ali ligado, passando informação, recebendo informação, e assim vai. Então, essa é a ideia que eu estou tendo a partir de agora. Nós somos células de um grande cérebro. E todos interconectados. Vou usar a palavra de Jair, pegando o gancho, Silvio, essa palavra que você falou, e às vezes a gente não percebe isso, né? Então, essa leitura, essa palavra a gente tem de compartilhar, e eu vou compartilhar aqui uma coisa muito interessante com esse grupo aqui. Eu vou começar logo no início, a Neuza fez uma oração, a traduz foi Neuza ou Ismael? Uma pessoa do grupo foi fazer a oração, e na hora que fez a oração falou das pessoas que estavam agradecendo as pessoas que estavam aqui no grupo, aquelas que não podiam estar e aquelas que virão. E na primeira reunião que eu participei nesse grupo, então eu vou falar isso para a gente ter essa autopercepção, usando essa coisa que o Silvio falou. Gente, tinha um perfume tão grande no quarto que eu fico, as paredes ficaram impregnadas, um perfume muito grande.
Mas eu não sabia de onde vinha esse perfume, né? Eu abri a janela, fiquei procurando se tinha alguma coisa aqui, uma flor, uma coisa que... Era um perfume incrível. E agora, lendo isso aqui, estando com vocês, que coisa rica, que belo, que perfume, que gratidão eu tenho. O José Alves quer falar também. É porque, gente, eu não consigo ver quando levanta a mão, não, tá? Porque eu estou com a tela aberta. Diga, Zé. Bom, eu até pensei de falar só no final, mas eu fico pensando mais, tudo remeteu à ideia do cérebro, né? Eu, eu acho que é um pouquinho diferente. Realmente é como se fosse um organismo vivo, de fato, né? Pegando um pouco daquela teoria do Gaia, né? Que a gente funciona como um organismo. O próprio Davi Copenau, né? Que está lá no Medicina Anomos, falou coisas muito parecidas com o que o Lovejoy falou, né? O Lovelock falou. Então, só que o cara estava na Amazônia falando dessa coisa da Terra, né? Como um organismo único. A ideia que eu gosto de trazer é que a gente é uma parte do corpo desse grande organismo que é a Terra. Né? A gente pode ter uma célula do tecido epidérmico, a gente pode ter uma parte do coração, a gente pode ter uma parte mental em função do comportamento da gente. Então, a gente, em função do comportamento, a gente assume um papel nesse organismo. E a gente pode até assumir um papel de uma célula cancerígena. A gente pode até assumir um papel de um órgão adoecido. Então, a reflexão que eu trago é: se hoje você fizesse parte desse organismo, né, que parte você seria? Né? Tem gente que se identifica com o coração, outro com os olhos, né? Pensando que a Terra é esse corpo aqui. Né? Que parte seria a gente? Que parte seria você? Então, é um pouquinho mais amplo e a gente, obviamente, perceber essa conexão que existe entre a gente. E nessa egrégora, a gente somos células, né? A gente atua com leucócitos, né? Será que a gente está num trabalho de defesa? Será que a gente começa a falar irradiar amor, né? O que a gente representa na Terra, pelo menos durante o nosso estudo, né? A gente representa uma parte do coração. Bom, aqui é só uma ideia, né? Usando essas figuras de linguagem que são tão ricas, né? Nos textos, só para agregar, né? E a gente poder ver como é que a gente se comporta a cada dia, né? Que parte que a gente se comporta. E quando a gente estiver numa posição de adoecimento, a gente precisa estar atento também para a gente se recuperar e a gente voltar a atuar. Nem que a gente seja uma célula, né? Que vai estar lá em massa, que vai estar levando oxigênio de um canto para outro. Não é massa, não. Essas células, né? Do sistema sanguíneo. Enfim, era só isso. Pô, José, isso é super bacana. E eu acho que é isso mesmo. Cada um é uma célula porque cada um está no seu momento individual e, como você mesmo disse, se a gente tiver totalmente desarmonizado, a gente pode ser um câncer, pode ser uma doença, pode ser um estrago em algum órgão. É exatamente isso. Mas tudo altamente interconectado, mesmo que a gente não perceba. Você sabe que eu estou vendo na metodologia que a gente usa aqui, né? Que a gente passa pela fonte, é justamente para a gente assim, para a gente purificar, né? Nos limpar antes de ir para o grande salão, justamente para a gente estar levando a pura energia, né? O puro amor. Então, o mundo maior nos banha, né? É uma fonte de águas cristalinas, águas milagrosas, vamos dizer assim, que nos banham, limpando, tirando as impurezas, para que a gente possa levar a saúde, né? A cura, a prosperidade, a paz, para que a gente,
desconecta essa câmera, vamos colocar assim, né, gente? É assim que eu vejo, tá? O Ismael e o Silvio aí podem ajudar a gente. Essa câmera que a gente passa antes, essa câmera que seria essa cidade num plano bem próximo aqui da Terra, né? A gente chama de fonte, a crisálida, para que a gente possa se preparar, tirar as mazelas do humano, vamos dizer assim, para ficar um espírito mais leve, para que possa se elevar e levar o mais puro amor, né? Para a gente levar a saúde, levar a cura, a prosperidade, a paz. Assim que eu vejo. Essa parte do organismo, do cérebro, da interconectividade, isso me toca profundamente. Eu vejo exatamente como vocês, né? Tanto quanto como o José Alves e como o Silvio. E eu gosto demais disso. O Silvio falou de um livro, que foi um livro do Pietro, que o Pietro Baldi, né, trabalha. Ele trabalha bastante isso. E tem um livro dele bacana, que é Noures, Técnicas e Recepção das Correntes de Pensamento, que ele vai trabalhar muito sobre essas interconexões que todos nós passamos e que está nessa base dessa intercomunicação, né? Então, dessa mediunidade, mas mediunidade agora em seu amplo aspecto.